Olá, olá! Sou a Cristina, esse é o Tudo Sobre Espanhol e hoje eu vou te mostrar como La Casa de Papel pode te ensinar os nomes de 15 cidades e os seus respectivos países em espanhol. Então, nós começamos por Tóquio, que representa a capital de Japão, uma cidade muito conhecida por ser uma cidade dinâmica, uma cidade agitada, uma cidade que nunca dorme. Depois nós temos Moscou, que é a capital de Rússia. Uma cidade com uma história super rica, com uma arquitetura muito interessante, a cidade dos czares. Berlim, capital de Alemanha, um lugar cheio de história, de cultura, de monumentos e que possui um contraste incrível entre a parte oriental e a parte ocidental. Nairobi, a capital de Quênia, um grande centro industrial e comercial na África, cheio de cores, cheio de sabores diferentes daqueles que nós estamos acostumados a ver e a degustar aqui no Ocidente. Rio de Janeiro, a antiga capital do Brasil, que é muito conhecida pela sua beleza natural, pela sua cultura vibrante e pelas suas pessoas incríveis. Denver, capital do Colorado, um dos estados dos Estados Unidos, uma cidade bastante rica, tanto em história como em cultura. Helsinki, a capital de Finlândia, com um ambiente invernal único, conhecida pelas suas temperaturas baixíssimas e pela adaptabilidade da sua população para viver lá. Oslo, capital da Noruega, uma cidade, um país que também tem uma cultura super vibrante, uma cultura muito relacionada com o frio e belezas naturais incríveis, até mesmo no seu inverno congelante. Lisboa, capital de Portugal, uma cidade rica em história, rica em cultura, que está muito relacionado, intrinsecamente relacionado, não só conosco, porque o Brasil foi colônia de Portugal, mas também com a Espanha, porque durante um pouquinho mais de 50 anos, Portugal e Espanha protagonizaram a União Ibérica, ou seja, tinham um único rei à frente de ambos os países. Estocolmo, capital da Suécia, também uma cidade muito conhecida pela sua beleza, mas também por ser um ambiente mais tranquilo, mais relaxado e famosamente conhecido pela Síndrome de Estocolmo também. Palermo, cidade italiana que cheira a uma gastronomia rica para o paladar e também com um ambiente cultural completamente invejável. Depois nós temos Bogotá, capital de Colômbia, uma cidade muito conhecida pela sua cultura de rua, pela sua vida, uma cidade muito vivida na rua, as pessoas passeiam muito na rua, estão muito na rua. É uma cidade que já passou por um período muito mais violento do que é hoje, mas que é muito rica em cultura, que acolhe, que recebe bem e que também tem uma gastronomia muito particular. Marseille, cidade francesa, conhecida pelo porto, principalmente, e pela sua história, pelas guerras, pelos personagens históricos que ali estiveram, por ali passaram. E por fim, Madrid, a capital da Espanha, que é onde tudo se passa, que é onde o roubo, o assalto à Casa da Moeda acontece. Outra coisa que La Casa de Papel pode te ensinar são expressões e vocabulários que têm tudo a ver com o tema da série, que tem tudo a ver com aquilo que está acontecendo durante a série. Por exemplo, las caretas ou el disfraz, que são as máscaras que os assaltantes, que as cidades vão usar durante o filme. Depois nós temos el atraco, cujo sinônimo é el assalto. Então, o grupo comandado pelo professor está haciendo un atraco. El público, la audiencia, são as pessoas que estão ali assistindo, completamente horrorizadas a tudo que está acontecendo na Casa da Moeda. Los atracadores ou los ladrones são o grupo que está promovendo el atraco ou el asalto. Entonces, el grupo del profesor são los atracadores que han planeado el atraco. O grupo do professor são os ladrões que
planejaram o assalto. Então, planearam, vem de plan, planejar, ou de criar um plano, ter um plano. E eles fazem tudo isso em anonimato, para que ninguém saiba, ou quase ninguém saiba. Bom, pelo menos a ideia geral era ninguém saber quem eles eram. Mas que a gente sabe que não é exatamente assim que a banda toca, né? Conforme os episódios vão passando, praticamente todo mundo ali tem o seu anonimato caído por terra. E nós temos um maestro de cerimônias. Quem é o maestro de cerimônias? É o professor que vai arquitetando tudo ali e que desenvolve esse plano que ele considera um plano super brilhante para atracar La Casa de Moneda. Durante a série, nós também vemos algumas expressões que são interessantes, como por exemplo, no volver a hacer algo. Então, quando alguns dos atores dizem que no volverão a passar hambre, a passar necessidade, é que eles estão dizendo que depois do assalto, depois que eles tiverem todo aquele dinheiro, eles não vão voltar a passar fome, eles não vão voltar a ter nenhum tipo de necessidade que o dinheiro não possa suprir. Outra expressão interessante que eles usam é pegar um tiro. Então, quando algum deles é baleado, a expressão usada é me pegou um tiro, ou seja, fui acertado por uma bala. Outra expressão que é bastante interessante, que eles usam bastante, é que no tienen mucho que perder. Então, eu não tenho mucho que perder, ou eu não tenho nada que perder. Ou, ao contrário, eu tenho todo a perder. Então, eu não tenho muito a perder, eu não tenho nada a perder, ou, ao contrário, eu tenho tudo a perder. Ou seja, nos dois primeiros casos, é uma pessoa que pode se arriscar sem se importar muito com as consequências, porque ela pode fazer o que quiser. O terceiro caso já é uma pessoa que está mais constrita ali, porque ela tem muito a perder e ela está nervosa com os resultados do que pode acontecer nessa ação. Tem uma parte da primeira temporada que fica bem destacada, que é La Azotea. O que que é a azotea? É aquela parte do prédio da Casa da Moeda, na terraza llana e aberta, em el alto de uma casa ou de um edifício. Então, na Casa da Moeda, lá em cima tem um terraço. Esse terraço é azotea. E lá eles levam os reféns e colocam todos os reféns lá. Ao longo da série, outro conjunto de palavras que é bastante usado é rastrear, huellas, rastro e estar al mando. Rastrear quer dizer que eles estão buscando alguma coisa ou alguém, ou seja, os detetives estão atrás dos atracadores e estão buscando ali alguma pista para entender quem são essas pessoas. Huellas são basicamente as pegadas que essas pessoas deixam para trás, são as marcas que essas pessoas deixam, ou seja, o rastro deixado por esses assaltantes. E estar al mando de alguém é uma expressão que vai indicar uma cadeia de autoridade. Os detetives que estavam ali, eles estavam subordinados a uma outra autoridade que, por sua vez, estava subordinada ao chefe de polícia, que, por sua vez, estava subordinado ao secretário de segurança e assim por diante. Já conhecia essas expressões? Fazia ideia de que alguma dessas cidades se escrevia dessa forma em espanhol? Tem alguma outra expressão, alguma outra palavra, algum outro vocabulário que chamou atenção em La Casa de Papel? Conta aqui pra mim. E se esse conteúdo foi útil pra ti de alguma forma, e se tu queres continuar assistindo conteúdos como esse e sobre gramática, sobre literatura, sobre espanhol para viagem, sobre países onde falam espanhol, não te esquece de curtir esse vídeo, te inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele teu amigo, com aquela tua amiga que adora La Casa de Papel.